Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito nervosa, irmão. E olha que para mim está nervosa. Só Deus, meu. Para quem fala pelos cotovelos. Amém? Eu gostaria de estar lendo aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Essa semana, quando o pastor Marcelo convidou para trazer, o Senhor já estava colocando no meu coração. Eu nem precisei perguntar muito para o Senhor o que Ele queria. Eu vou estar lendo. E aconteceu indo ele de caminho entre Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se bem aos pés de Jesus. Ouviu as suas palavras. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Senhor, que o Senhor venha, papai, dar um entendimento para cada um sobre essa palavra, Senhor. Senhor, que nós não venham ouvir a mim, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, que de mim não vem nada, Senhor. Oh, Jesus querido, que o Senhor venha, Senhor, encher o coração de cada um, em nome de Jesus, amém? Irmãos, podem se assentar. Marta e Maria são duas pessoas bem conhecidas na Bíblia. São irmãos de Lázaro. Irmãos, e eu quero trazer aqui a história de Marta. Geralmente a gente vê a Marta sempre como vilã. A gente sempre vê aqueles que sempre está meio atarefado como vilã. Irmãos, quando Jesus estava passando pela aldeia, Marta o recebeu em sua casa. Só que Marta estava tão atarefada, ela estava tão preocupada de receber Jesus na sua casa, que ela se sentiu atarefada. Ela queria fazer as coisas para o Senhor. Irmãos, eu vejo nós hoje na igreja, nós chegamos aqui na casa do Senhor, nós só quer fazer, quer passar na frente um do outro para mostrar para o Senhor o que está fazendo, quer fazer as coisas sem a direção do Senhor. Senhor, eu sei fazer, irmãos, mas o Senhor, quando Ele vem chegar sobre a nossa casa, Ele é uma visita importante. Qual de nós que quando chega uma visita importante em casa, sai, ou fica prestando atenção numa televisão, ou vai lavar louça, não está ali na presença dEle? E Marta, irmãos, ela estava nessa situação. Ela queria servir ao Senhor, mas ela queria servir da melhor forma. Ela queria estar ali, servindo ao Senhor, em serviços domésticos. E muitas vezes a gente quer servir ao Senhor, a gente fala assim: Senhor, se o Senhor me dá um serviço, um trabalho que eu possa ganhar mais, eu vou estar servindo melhor na tua casa. Eu vou estar indo lá, Senhor, dar dízimo, dar oferta. Não é isso que o Senhor precisa. O Senhor não precisa de pessoas que vêm só por fazer, que vêm só para falar assim: Senhor, eu faço, Senhor, eu posso, Senhor, eu conheço tudo. Irmão, o Senhor não precisa disso. O Senhor, Ele precisa de pessoas aquebrantadas, pessoas que trabalham na obra dEle, que peçam, que ajude Ele, mas não que não fique só naquilo. Mas, irmãos, e aqui nós vemos no 39 que Marta tinha uma irmã Maria. E Maria, ela fazia o quê? Maria, ela escolheu dar atenção para o Senhor. Maria, ela escolheu ficar na presença do Senhor. A gente chega aqui na casa do Senhor, fala assim: nossa, Senhor, faz 10 anos que eu estou na tua casa, que eu estou na sua presença. E chega aquele irmãozinho que está aqui 5 dias, e o Senhor já começa a falar no coração dele. 5 anos ele já está aqui na frente pregando, e você pergunta para o Senhor: Senhor, por que eu não estou lá? Senhor, por que? Senhor, eu estou te servindo, Pai. Eu chego na tua casa, eu faço as coisas, eu fico na porta, Pai, eu limpo o banheiro, e o Senhor está usando aquele, Pai, aquele que chegou agora. Muitas vezes, às vezes, com o pastor. Olha
irmãos, porque aqueles ali levam a palavra do coração. Irmãos, aquele ali, ele chega na presença do Senhor, ele te quebranta. Não adianta você chegar aqui, irmãos, e falar assim: Senhor, eu faço. Senhor, eu chego lá, eu sou a primeira a chegar e a última a sair. O Senhor não precisa. Ele quer verdadeiros adoradores. Ele quer ver pessoas quebrantadas nele. Chega aqui sob a presença dele e pede para ele, ora por ele, busca por ele. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vindo na igreja buscar bênçãos, mas bênçãos materiais. Irmãos, ninguém quer vir mais buscar salvação. E o Senhor está precisando de alguém que venha buscar salvação, que venha adorar a Ele, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma geração que eles não estão preocupados com o céu. Eles estão preocupados, irmãos, em viver sobre a terra. Irmãos, nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Aqui nós não pertencemos aqui, irmãos. E o Senhor, Ele só quer um minutinho da nossa atenção. Ele só quer estar aqui, irmãos, diante de nós. Irmãos, no capítulo 40, Marta, porém, andava distraída com os serviços. Então aproximou-se de Jesus: Senhor, não te dá de minha irmã me deixar servir só? Disse-lhe. Ainda Marta reclama. É nós hoje, nos dias de hoje. Irmãos, os crentes devem ser conhecidos como murmuradores. Irmãos, eu acho que nós só nascemos só para murmurar. Eu não conheci um crente até agora que chega e fala assim: nossa, o Jesus é bom. Primeiro a gente reclama: Senhor, olha o que o Senhor está fazendo comigo. Olha para você ver, eu estou indo na igreja, eu estou certinho, mas meu filho está no mundo. Senhor, olha o que você está fazendo comigo. Eu estou firme na igreja, mas o meu marido está lá no mundo. E nós só estamos murmurando. O Senhor não precisa de murmuração. O Senhor não necessita de murmuração nesses tempos. Irmão, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós podemos ser a nossa última geração. A geração de hoje não é a geração de 40 anos, de 30 anos atrás. Irmãos, quando eu fui para a igreja 30 anos atrás, a gente chegava na igreja, era 30 minutos de oração. O pastor ficava com o sininho, o Senhor dobrava o joelho. Ali, irmão, chegava a ser bonito de se ver todo mundo ajoelhado. E a gente só levantava quando escutava aquele barulho daquele sino. Irmãos, você tem uma oportunidade, você tinha que chegar mais cedo e orar uns 30 minutos. Uma vez eu perguntei para o pastor Pedro, para o pastor Pedrinho, por que a gente tinha que orar 30 minutos? E ele me falou assim, que quando a gente vai numa academia, a gente começa primeiro, quando a gente vai fazer os exercícios, a gente tem que ficar pelo menos 40 minutos para começar a subir, a queimar a caloria. É a mesma assim a palavra de Deus. Quando a gente dobra o joelho e começa a orar, irmãos, quando está chegando a oração no céu, a gente já fala amém. A gente já levanta, já está bom. E o Senhor não quer isso. Eu me recordo que eu falei assim para ele assim, mas o que eu vou ficar todo orando ajoelhada? Ele falou para mim: se você não tiver o que você orar, você só fala glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Eu falei assim: pastor, eu vou ficar 30 minutos falando glória. Ele falou assim: você fala glória, que a glória vai descer. Irmãos, e hoje nós estamos vivendo numa geração que os jovens ele tem vergonha de falar glória. Não imagina a maravilha que é você sentir a glória do Senhor, a presença do Senhor ali. É tão bom, irmãos, mas é tão bom. Mas a gente acha mais fácil murmurar. A gente chega já na igreja de cara feia com aquele irmão. Olha o que aquele irmão está fazendo para mim. Olha aquele irmão me olhando de cara feia. Olha aquele irmão, que jeito que me olha. Irmãos, muitas vezes a gente está com o olho fechado na igreja, mas a maioria das vezes é para a gente não perder a bênção espiritual, porque a gente é carne. A gente vê as coisas, às vezes fica sentido. Irmãos, a gente vê as coisas, às vezes você pergunta para o Senhor: Senhor, por que isso? Nós não estamos aqui para salvar. Nós não estamos aqui para fazer o ide do Senhor, ide por todo mundo e pregar o Evangelho.
Nós vamos lá para fora, Senhor, nós pregamos o Evangelho, nós traz para dentro, nós mesmos machuca. Nós mesmos, Senhor, faz aquela alma chorar. Nós mesmos, Senhor, faz aquela alma sofrer. Irmão, se a gente soubesse o valor que tem uma alma para Deus. Irmão, a palavra do Senhor fala que nem ouro nem prata salva uma alma. Imagina a gente matar uma. A gente traz para cá, muitas vezes sai magoado, dolorido, chorando. Irmãos, o Senhor não quer isso. Nós somos, a casa do Senhor é como um hospital para curar mágoa, para curar dor. Mas o mundo lá fora está preferindo ficar lá fora, como tem irmãos preferindo ficar lá fora. Mas não é por causa de Jesus, é por causa de murmuração, é por causa de oração ao contrário. O irmão vem a orar assim: Senhor, abençoe a vida daquele irmão que está precisando. Ele já começa a oração ao contrário: Senhor, tira aquela pessoa da igreja. Senhor, leva ela para outro lugar. Irmãos, o Senhor não quer isso. Irmãos, o Senhor não precisa disso. O Senhor, Ele tem capacidade de tirar todo mundo daqui e colocar gente nova. Nós sabemos disso. Nós sabemos a capacidade do nosso Deus. Senhor, mas eu quero te servir, mas eu tenho vergonha. Ele vai lá e capacita outro. Ele traz. Ele põe para louvar. Ele põe para pregar. Ele põe para tomar conta dos jovens. Ele não precisa de irmãos só para encher a cadeira. Ele não precisa de irmãos para falar assim: eu tenho capacidade porque Deus ungiu eu tenho capacidade porque eu recebi uma promessa lá atrás. Irmãos, a primeira vez que eu escutei que eu ia falar na palavra do Senhor, eu tinha 14 anos. Hoje eu estou com 45. Irmãos, Deus nos capacita com o tempo. Deus vai fazendo a gente viver o melhor dele. Ninguém vai chegar aqui e falar uma coisa que não viveu, uma coisa que não sentiu. Ninguém vai chegar aqui e falar como que o Senhor é maravilhoso sem sentir a presença dele. É isso que o Senhor está precisando. O Senhor está precisando de gente que chore por Ele, que sofra por Ele. Ele está precisando de gente que lute por aqueles seus, não de murmuradores, não de pessoas que vêm aqui para matar algo. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que a gente é tão mal falado, mas é tão mal falado. Irmãos, quando a gente fala que a gente é cristão, mas a gente é apedrejado pelo fato de ser cristão. Não, irmão. Nós estamos sendo apedrejados pela nossa língua, pelas nossas atitudes. O que nós estamos vivendo sobre a terra, irmão, nós não estamos trazendo o que o Senhor quer. Ele quer mais de nós. Ele quer que nós cheguemos na presença dele quebrantado. Ele está querendo que nós cheguemos na presença dele: Senhor, nós estamos dependentes daqui. Nós estamos vivendo um mundo que nós achamos que nós é que ele depende de nós. Ele não depende de nós, irmão. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de crentes que vêm aqui brincar de ser crente. Ele não precisa disso, irmãos. Porque para isso, irmão, tem muito lá fora. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, o Senhor tem um propósito. Ninguém saiu da sua casa para estar aqui hoje, irmão, sem um propósito do Senhor. Senhor, mas eu queria tanto pregar a Ti, papai. Aquebranta-te. Aquebranta-te diante dele. Fala para ele que você precisa dele, irmão. Fala para ele que a gente é criança. Chega na presença do Senhor como uma criança, chora. O Senhor quer isso. Que pai que resiste a um filho chorando? Mas não tente enganar o Senhor. Não tente falar assim: Senhor, eu vou subir naquele altar, e eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, porque o Senhor não precisa disso. Irmãos, a gente está vivendo um momento que a gente abre o Facebook, a gente abre as coisas, só vê coisas sobre pastores, sobre irmãos, sobre irmãs. A gente pergunta para o Senhor: Senhor, o que é isso? Mas é bíblico. É bíblico isso, irmão, que no final do tempo muitos virão em meu nome. Mas a gente vai ter que saber escolher para que lado vai. A gente vai ter que escolher
gente vai ficar. Se a gente vai ficar no lado do Senhor, ou se a gente vai ficar naquele lado que está mais fácil, naquela igreja que aceita tudo, naquela igreja que você pode cantar de qualquer jeito, não importa, que chegue até o teto só. O Senhor não quer, Ele quer que chegue até as narinas dele, Ele quer te inclinar e falar: ali está meu povo que me adora em espírito e em verdade. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor precisa de nós, irmãos. É isso que o Senhor necessita, não de murmuradores, não de assassinos de almas. Irmãos, aqui no capítulo 41, respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, está ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. A gente está muito fatigado, né, irmão? Está dolorido. A gente nem sabe mais o que acreditar. A gente chega na igreja, não sabe, será que Jesus vai vir? Eu estou escutando isso aí desde os meus 45 anos. Será que é verdade? Irmãos, a gente está tão cheio de serviço. Nós estamos na cidade de Monte Sião, aonde o dinheiro fala mais. A gente está tão cheio. Hoje eu não vou na igreja não, que vai ser a mesma coisa de ontem. Vai ser a mesma coisa que aconteceu ontem. Vai ser os mesmos louvores que vai ser ontem. Ei, irmão, o Senhor, Ele está pedindo para a gente acalmar o coração. Em Mateus fala mesmo: não perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. E a gente está com o coração tão perturbado, sem saber qual que é a verdade, qual que é a mentira. Irmão, nós estamos vivendo um momento assim que a gente está tão cheio. A gente não é nem cheio do Espírito, que se fosse cheio do Espírito seria maravilhoso. Mas cheio das coisas só da terrena, cheio das coisas, irmão, que não precisamos prover de nós, cheio das coisas que o Senhor não agrada. Eu estou falando assim, irmãos, eu queria falar palavras bonitas. Quando eu falo para o Senhor, eu falo assim: Senhor, eu vou falar umas coisas. Às vezes a gente magoa um irmão, às vezes a gente vai lá, irmão, a gente ora, fala: Senhor, eu quero uma fala, chegar lá na igreja e falar assim que o irmão vai ganhar um carro, que Deus está dando uma chave, e o Senhor não quer mais ouvir isso, irmão. O Senhor já está cansado disso. Irmãos, por que isso? Ele quer escutar salvação. Fala sobre salvação. Fala que o meu povo se quebrante perante mim. Eu preciso que o meu povo quebrante sobre mim. Não, Senhor, sobre sua bênção. Mas eu venho lá de Monte Sião e eu quero escutar uma palavra agradável. Irmãos, eu lamento, não tem palavras agradáveis. Irmãos, existem 2 lugares para nós ir. A palavra do Senhor fala que existe a porta estreita e a larga. Existe o preto e o branco, irmão. Não tem muita escolha. Nós não temos muita escolha, nós não temos muita facilidade. Tudo que vem fácil, irmão, acaba sendo difícil. Como seria tão bom chegar aqui a servir o Senhor, sair aqui de carrão, irmão, sair daqui falando só bênção. Não é. A palavra mesmo fala: no mundo tereis aflição. Nós vamos ter aflição. Como que nós vamos ganhar o mundo sem aflição, irmão? Como nós vamos ter vitória sem luta? Irmãos, nós não estamos aqui para agradar o diabo, não. Nós estamos aqui para humilhar ele. Irmãos, se nós estamos tendo luta, amém. Nós estamos tendo luta porque nós estamos incomodando ele. Eu não nasci para agradar ele, eu nasci para incomodar. Irmãos, eu quero que levante a mão aqui. Quem nasceu para incomodar o diabo? Quem que veio sobre a terra para incomodar ele? Então vamos incomodar eles. Vamos incomodar. Vamos estar orando, vamos estar jejuando, buscando ele. Senhor, olha teus filhos lá fora. Senhor, olha o teu povo clama a ti. Senhor, abre a visão deles espirituais. Senhor, não permitam que seguem eles, Pai. Não permitam. Senhor, então não facilidade para o teu povo. O teu povo não quer facilidade.
teu povo quer luta. E é tão gostoso a gente ter luta, irmão. Agora é gostoso falar, né? Na hora não. Na hora de falar da luta, irmãos, mas eu falo assim, que é tão bom quando a luta passa, você fala assim, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena cada lágrima que eu derramei. Valeu a pena, Senhor, cada choro que eu chorei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena tudo que eu passei por Ti. Irmãos, a gente vê assim muitas pessoas assim, daquele jeitinho meio louco, aquele jeitinho que chega na igreja e começa a gritar. Eu falo assim, ei, ali um verdadeiro adorador. O Senhor, Ele usa as coisas loucas para confundir as sãs. Às vezes chega um jovem aqui e começa a gritar e fala assim, não é da carne. Eu falo assim, não. É o Espírito Santo sobre a vida dele. Porque é tão maravilhoso quando você está cheia do Espírito Santo, que você chega sobre ele, que você tem vontade de chorar, de saltear. A gente não vê isso na igreja mais. A gente já nem vê o batismo com o Espírito Santo mais na igreja. Eu falo para você, faz tanto tempo que eu não vejo alguém sendo batizado com o Espírito Santo na igreja. A gente lembra quando a gente era jovem que subia aos montes, chegava lá nos montes, via acender brasas, irmãos. Eu sou testemunha que eu vi acender brasas. Você pegar aquelas brasinhas, e hoje você não vê falar sobre isso mais. Eu sempre falo assim para o Senhor, Senhor, eu quero continuar vendo milagres. Senhor, me mostra milagres sobre a Tua palavra, Pai. Irmãos, eu gosto muito de testemunho. Eu amo testemunho. Eu acho assim que fortifica tanta gente. E eu vejo que cada momento da minha vida é um testemunho. Tudo que a gente viveu é um testemunho. Todas as lágrimas que a gente derramou é um testemunho. Você ter vindo de Monte Sião aqui é um testemunho. Foi um livramento. Ninguém sabia o que o inimigo estava fazendo ali. Eu já ouvi testemunho de pessoas que viam uma mão puxar o carro. Ninguém sabe, então é um testemunho vivo. Você estando aqui é um testemunho. Eu falo assim, da gente estar vivo, já é um testemunho que a gente é campeão. Se nós estamos aqui, eu sempre tenho uma frase que eu falo aqui, sobrevivem só os mais fortes. Se nós estamos aqui, é porque nós somos os mais fortes. É porque nós estamos na presença do Senhor. O Senhor nos escolheu como escudo. Ele pôs nós à frente do campo de batalha, porque Ele sabe que nós somos capazes. E se nós não for, Ele capacita. Irmãos, Ele quer prioridade. Ele quer que nós sejamos prioridade dEle. Ele quer ser nossa prioridade. Ele precisa disso. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos do Senhor mais que nunca. Mas a gente sempre bate o pé e acha que não. Irmãos, a Maria, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu ficar no caminho do Senhor. E estar ouvindo o Senhor. De estar escutando a palavra do Senhor. De estar ali na casa do Senhor. Mas eu não julgo Marta. Eu não julgo Marta. Por quê? Porque ela queria fazer o melhor para o Senhor. E muitas vezes ela poderia estar cansada ali. Ela poderia estar esgotada. Irmãos, mais uma coisa eu vejo. Marta, eu procurei aqui, eu não achei. Marta, ela reclama para o Senhor que Maria não ajudou ela. Ela vai falar para o Senhor. Mas ela não foi em nenhum momento pedir a Maria. Ela não chegou ali, Maria, você pode me ajudar? Maria, você pode me ajudar a servir? Não, irmão, em nenhum momento ela chegou. Ela foi clamar ao Senhor. Ela foi reclamar assim. E a nós nos dias de hoje achando que nós sabemos tudo, que nós sabemos fazer tudo, que nós dá conta de tudo, que nós achamos que é melhor que todo mundo, se nós não fazer ninguém faz. Mas a gente não chega naquele irmão e fala assim, irmão, tem como o senhor trocar comigo aqui na porta? Eu estou cansado agora. Tem como o senhor ficar e eu sentar? Nós não chega fazendo isso, irmãos. Aí nós chega assim, nós já começa a ficar doendo de cara feia para ver se o irmão pega. Quem sabe se o irmão pega, né? Ô irmã, você me ajuda a servir a mesa? A gente não escuta isso, irmão. A gente escuta assim, olha lá, irmã, está sentada lá, misericórdia. Nem para levantar para ajudar. Irmãos, mas a palavra do Senhor mesmo fala, tem uma parábola
fala que quando a gente for num jantar, eu não me recordo a palavra, porque eu sou muito ruim de decorar versículo, que fala que quando a gente chegar no jantar, a gente sempre sentar atrás, porque se a gente for digna, vai trazer a gente para frente. Então, irmãos, peça ajuda. Irmãos, ajuda pelos meus filhos, ajuda a orar pelo meu marido. Irmãos, ajuda a orar pelo meu irmão. Meu irmão está em fase difícil. Irmãos, vamos pedir ajuda. A palavra do Senhor mesmo fala que se um ou dois concordar na terra, vai ser concordado no céu. Eu acho que eu sou a irmã mais cara de pau que da igreja. Porque, irmão, eu chego aqui e peço, irmãos, me ajudem em oração. Porque a gente precisa disso um pelo outro. A palavra do Senhor fala, é tão bom que os irmãos vivam em união. Então vamos viver em união, irmãos. Vamos um pelo outro. Vamos caminhar de mão dada. Nós queremos levantar a igreja? Vamos levantar a igreja. Então, me dê a mão, irmão. Vamos levantar, vamos caminhar junto. Irmãos, mas eu não concordo com aquilo que você faz. Não concordo, irmão. Vamos chegar sobre mim. Ó, irmão, você fez aquilo, eu não concordo. Vamos conversar, irmão. Ah, mas a gente quer levantar a casa do Senhor porque está tão vazio. Irmãos, mas se o problema é nós, irmãos, vamos chegar perto um do outro. Ó, irmãos, você me ajuda a fazer isso daqui, que eu vou fazer isso daqui, irmãos, aí nós vamos estar para melhora. Irmãos, o Senhor não quer um contra o outro, um irmão brigando contra o outro. Maria e Marta eram duas irmãs. Irmãos, tem diferença. Nós temos que ter diferença. Que graça tem se nós não tiver diferença, irmão? Que graça tem isso? Nós temos que ter diferença um do outro para poder estar caminhando lado a lado, para estar caminhando um do lado do outro, ajudando o outro. Irmãos, aqui em Gálatas fala, levai em Gálatas 6, 2. Levai as cargas um dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. A palavra do Senhor mesmo fala, levai a carga um dos outros. Nós vamos dividir a carga. Vamos parar de ficar reclamando do Senhor. Às vezes a gente reclama uma coisa. Muitos crentes não acreditam em oração ao contrário. Existe oração ao contrário. Às vezes o pastor está orando por uma coisa, aí começa a orar pela outra. E ele ora para uma, ele ora pela outra. Irmãos, vai ter confusão. O Senhor não é Deus de confusão. Ele é Deus de milagre. Ele é um Deus assim que Ele quer o melhor para a casa dele. Então vamos caminhar de mão junto. Irmãos, olha, a gente pode chegar. Olha, eu sou bom para evangelizar. Eu sou bom para falar. Ó, irmão, mas eu sou boa para ficar quietinha. O Senhor, Ele quer adoradores. Na casa deles tem que ter adoradores. Não é só um para chegar, falar, não. Tem que ter adoradores. Marta era adoradora. Às vezes a habilidade de Marta não era a mesma de Maria. Maria, a habilidade dela era ficar sentada e ouvir ao Senhor. De Marta não. De Marta era ficar agitada, era de fazer as coisas para o Senhor. Mas o único erro dela foi murmurar. O único erro dela foi reclamar. Foi falar para o Senhor, falar praticamente de outra irmã. Irmãos, é a mesma coisa eu chegar no pastor aqui, pastor. Olha, a irmã Creide ultimamente andou feio para mim, meu pastor. Eu chego aqui na igreja, pastor, ela só fica. Irmãos, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que eu chegue e fale para a irmã Creide, a senhora quer ajuda? A senhora quer que eu ajude a senhora a louvar o hino da harpa? Irmãos, o Senhor, Ele quer isso. Ele quer isso, Ele precisa disso. Ele não precisa de pessoas que venham para esquentar o banco dele. Ele não precisa de crente carrinho de mão. Os irmãos já viram crente carrinho de mão? Ah, beleza. Só vai se a gente for lá buscar. Vem de cara feia, senta no banco
fica olhando pra gente assim, pra ver que hora que vai acabar o culto. Parece que eu falo assim que existem vários tipos de crente. E eu acho que o mais terrível é o carrinho de mão, né? Só vem se for empurrado. Irmãos, o Senhor não precisa que venha nele empurrado. Ele quer que chegue aqui e fale assim: Senhor, olha, eu estou na tua casa. Senhor, usa-me com o teu povo. Senhor, fala que o teu povo quer ouvir. E se o teu povo não quiser ouvir, o Senhor quiser falar, Pai, pode falar também, que eu não me importo. O Senhor, Ele precisa disso, de verdadeiros adoradores, de quem ora, adora em espírito e em verdade. Irmãos, há uns anos atrás, eu recebi um conselho em cima do púlpito, que era para mim parar de louvar, que eu não era muito boa no louvor, não. E desde sexta-feira o Senhor está me incomodando para estar louvando um hino. E eu sou uma pessoa obediente, porque eu sou uma verdadeira adoradora. Eu quero adorar Ele em espírito e em verdade. E eu não me importo se alguém ri de mim, se alguém fala alguma coisa, eu estou aqui para adorar Ele. Irmãos, eu vou louvar um hino. E eu quero pedir para os irmãos, aqueles que querem ser verdadeiros adoradores, que venham aqui na frente, aqueles que querem orar em espírito e em verdade. Quero pedir para os irmãos se colocarem em pé. Irmãos, Maria, ela adorava o Senhor, Marta também. E eu acredito que aqui nós temos Maria e nós temos Marta. Eu gostaria de chamar aqui na frente quem é Maria e Marta. Aquele que tem o chamado para servir ao Senhor e aquele também que tem o chamado para adorá-lo. Irmão, você não precisa ficar com vergonha, porque desde quando a gente quebranta o coração e fala assim: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Senhor, eu não sou bom, mas o melhor de mim eu quero fazer. Irmãos, é tão bom você ser adorador do Senhor. É tão bom você chegar aqui e falar: paz do Senhor, meu irmão. A casa do Senhor é como se fosse a nossa segunda casa. É um lugar que a gente tem que se sentir bem, à vontade. Que a gente chega aqui e fala assim: Senhor, como é bom estar na tua casa. Senhor, eu não quero que o culto acabe, não. Quem aqui já foi num culto que você ficou tão triste quando acabou? Vamos viver esse tempo, irmão. Eu quero viver esse tempo. Eu preciso viver esse tempo, irmão. Amém?